Boa noite! Que bom que estamos aqui para mais uma live com a participação da minha querida Renata André, que já chegou, deixa eu já te incluir. E aí, E tudo bom? tudo! Vamos E para o ritmo nosso. de cis. O pessoal hoje está em cis Ah, aqui. é verdade! O Sis at Home. Exatamente. A gente tinha programado antes disso, mas estamos todos eufóricos aqui. Que beleza! Graças Zé a Deus. também Pois acabou de é. sair de uma live. Já estou preparando aqui. Estava numa live agora com o Minotouro, foi incrível. Que bom, que bom. E aí, o Pois pessoal é. está entrando? Vamos, O galera, pessoal vamos tá chamar todo mundo entrando. aí. Aqui, Zé, hoje é você. Ontem foi o Pablo, hoje é o Zé. Zé, dá um oi É. aí. Pastora Dani, esposa do Pablo. E aí, tudo bem? Tudo bem, Zé? Excelente live para vocês, tá? É Deus Obrigada. aí. Vai. Ontem foi tremendo aquele momento de oração, viu? Depois eu entrei nas ministrações da maratona que a gente tá de 72 horas pelo Rio de Janeiro, de louvor e intercessão. E acabou que foi tanta unção que Deus derramou que eu entrei no transbordar, invadi mais um horário e fiz 2 horas de live na madrugada, Ah, ministrando louvor, intercessão e as pessoas do outro lado dando feedback, se rendendo, dando testemunhos. Foi que muito, muito bacana. forte. Tá salva a live. Quem está entrando aí, gente, vale a pena conferir porque foi um fluir muito poderoso. E aí eu falei da nossa live, aí tinha gente que veio da nossa live que estava lá. Que legal, que legal. Muito, muito bom. Ô, Dani, o Graças a pessoal está Deus. perguntando como é que faz para encontrar as outras lives da série. Já estão no YouTube? Como é que é? Estão, Perfeccionismo foi postada quase agora. E as outras já estão lá, do medo. E hoje vamos para timidez, destravar a Ah, timidez. muito bom. Depois você me. Não sei O como é que a link gente pode está na bio. compartilhar. O Como é que a link gente está na pode bio. compartilhar no meu YouTube para o pessoal ver também? Depois você me ensina como fazer isso. Tá, tá ótimo. E aí, pessoal, quem está animado para vencer a timidez? Eu quero saber se tem alguém aí que já passou por essa questão da timidez, ou se você conhece alguém próximo, um filho, talvez, alguém da família. Dá um feedback aí para a gente, ver como que a gente pode te ajudar aí a destravar. Fala Isso pra aí. gente. Tairine, você se considera tímida? Já foi? Tem momentos de timidez? Como é que é? Conta pra gente. E você, Dani? Bem, eu vou começar hoje com um testemunho, né? Porque a gente tem falado sempre a palavra de Deus, e claro, eu vou trazer essa reflexão, mas vou começar então com o meu testemunho pessoal. Eu Tá. era Antes de muito, você falar, muito, deixa eu só muito dizer aqui, ó. tímida. Ah, Você, isso que eu ia falar aqui, o Jorginho que tá aí, nosso Master Coach, né, Jorge? De timidez você não tem nada. Não sei se seus filhos têm. Mas o Jorge é um mega o influência. Jorge não é tímido, também não acho não. A Você Tairine conhece ele falando que é também? muito tímida. A Tamara aí, ó, nosso testemunho vivo. Ah, é. Mas fala, vai, desculpa, te cortei. Fala você aí. Não, eu tava contando, né, que eu era muito tímida, a um ponto assim que quando eu era criança, às vezes eu numa roda de adultos, eu nem cumprimentava, assim, era aquela coisa só a educação mesmo, porque eu me sentia sempre, é, enfim, totalmente relevante no sentido de poder me expressar, me comunicar. E aí, quando eu cheguei na minha adolescência, que
que o Senhor começou a me chamar para o ministério foi o grande confronto, e aí eu já entro na palavra. Porque a Bíblia vai dizer, né, que de fora, lá em Apocalipse, se eu não me engano é 15:22. Google, me ajuda aí, por favor. Google Bible, é o Pablo. Me ajuda aí, por favor, Google Bible. Se é em Apocalipse 15:22 que está escrito que de fora vão ficar os tímidos. E aí tem gente que fica, né, desesperado. Meu Deus! Então eu vou para o inferno se eu for tímido. Eu não vou entrar no céu se eu for tímido. E não é essa a proposta do contexto ali, da palavra tímido ali. Ali, a palavra de Deus está falando sobre a timidez que paralisa a pessoa de fazer a obra de Deus. A timidez da covardia, a timidez que impede a pessoa de anunciar o evangelho. Então, se você tem sido tímido nesse nível, aí sim é preocupante. Você precisa se analisar e aproveitar bastante essa live de hoje para destravar essa timidez. Então, Apocalipse 21:9, 21:8 é a referência onde fala que de fora vão ficar os idólatras, os cães, os avarentos e os tímidos. Mas ali o sentido de timidez é esse. É a timidez que te anula na grande comissão, te anula de cumprir seu chamado, seu propósito. E aí eu tive esse momento que o Senhor me chamou e eu lembro da minha fala. A minha fala foi: não, eu não posso cantar porque eu sou muito tímida. Uau. Então eu não posso cantar. E eu lembro que a minha mãe virou para mim e falou assim: olha só, a obra de Deus está precisando. Era uma célula, tá? Não era nada assim extraordinário, não. Mas para ver o nível da timidez. Uhum. Eu conheço a sua vida com Deus e eu comprei um playback para você e você vai cantar sim. Você vai cantar sim. E eu disse para ela: não vou cantar não. E ela falou: vai porque Deus quer te usar. Então aquela palavra, Deus quer te usar, aquela voz de comando que eu entendi que era superior, que não estava vindo da minha mãe somente, que também estava ali para mim como uma voz de comando superior por eu ser uma adolescente, eu transferia para ela ali toda a minha figura de autoridade, né, como filha. Não só por isso, mas porque eu entendi que Deus queria que eu estivesse naquela missão. E aí eu lembro que eu fui me lançando, né? Ia lá cantar, às vezes toda travada, na verdade, na grande maioria das vezes, toda travada, toda endurecida, até que vários processos foram vindo de, como diz o Paulo Vieira, né? Vídeo, livro, curso. Nesse método CIS agora ele lançou essa, né? De vídeo, livro, curso, vídeo, livro, curso. Você tem que maratonar vídeo, livro, curso. Então eu comecei realmente a entrar nessa de vídeo, livro, curso e experiências e me lançar e me tacar. E muitas vezes o que era mais aprisionador para mim, eu fazia algo. E aí o que acontecia? Depois que eu fazia, eu ficava: ai meu Deus, será que? Vamos pensar o quê? Não, mas será que eu fiz certo? Será que foi isso? Será que foi aquilo? E ficava aquele julgo, né? Eu me dei conta de que eu tinha vencido a timidez por completo. E aí eu não temo dizer que isso começou lá atrás, na minha adolescência mesmo, começo da adolescência. E para mim a conclusão foi agora no método CIS. No primeiro CIS que eu fiz em 2017. Numa das ferramentas que a gente coloca as nossas referências, né? O que a gente admira naquelas referências. E aí o Paulo fala: olha, está comprovado que você admira nessas pessoas é porque está dentro de você. Então, quando eu me percebi com tanto potencial, porque as minhas referências realmente me inspiraram coisas muito poderosas, eu falei: então, peraí, então eu posso ser mais corajosa, mais presente, mais firme. Constatei que eu estava livre desse julgo da timidez.
Porque tem também a timidez que é do temperamento. E eu sei que o Uhum. meu traço de temperamento tem esse toque de uma discrição, né, de uma reserva. Mas eu Sendo que percebi que tem o mesmo. julgo é, não sei, será que eu já tô tão transformada? Eu acho que tô, né? Eu acho que eu tô muito transformada já. Mas eu era esse modelo na época, né? E aí eu Uhum. sei de uma coisa, quando eu me dei conta de que eu já não me preocupava mais em será que foi, será que não foi, será que acertou, será que não acertou, será que gostaram, será que não gostaram, será que eu vou ser aceita, será que eu não vou ser aceita? Quando essa necessidade de uma aprovação exacerbada do outro passou e eu comecei a ter paz, fazer, postei, lancei, falei e amém, fui embora seguir minha vida. Ali eu tive certeza que eu estava livre das cadeias dessa timidez aprisionadora. Hoje em dia, eu penso que essa timidez que eu falei de temperamento fica quando eu percebo que eu estou num ambiente novo, com pessoas que eu ainda não conheço, então eu fico um pouco mais ali analisando, mas graças a Deus eu posso dizer que hoje a timidez não me aprisiona mais e eu posso dizer a todos os tímidos: aproveitem a ferramenta de hoje, que eu não sei qual é, vou descobrir com vocês. Aproveitem a ministração que vai vir agora, porque livrar-se da timidez é uma bênção. A timidez, ela prende a gente, tá intrinsecamente ligada com o tema de ontem, né, que é o perfeccionismo. Essa necessidade de fazer tudo certo, ter aprovação e tal, gente, é muito aprisionador porque você acaba não fazendo. Você acaba não falando, não contribuindo. E aí muitas pessoas perdem. Porque dentro de você tem algo que Deus colocou, que é um desígnio específico de Deus para sua vida, que só você pode resolver esse problema, que Deus te ungiu para resolver. Então, quando você se fecha, quando você se cala, tem um monte de gente deixando de ser abençoada. E não é essa a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que você vá, abra sua boca e deixe Ele te encher. E aí, para concluir minha fala, Isaías foi um exemplo de uma pessoa que, de uma certa forma, se intimidou. Porque ele disse: ai de mim, eu sou um homem impuro, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu não tenho como levar essa missão. Ele se intimidou, ele recuou. E o Senhor vai falar: isso não é problema. Anjo, pega por favor uma brasa aqui, saindo uma brasa celestial no capricho para tocar lábios de pessoas que têm lábios impuros. Então o Senhor delega aquele anjo que purifica os lábios de Isaías e ele está então apto a ir. Assim a gente entende que a capacidade vem do alto, mas a gente realmente tem que destravar para que a missão seja completa. Uau. Quem diria, pastora Daniele já foi tímida, Muito, assumindo isso gente, aqui publicamente, e a gente sabe que é verdade, publicamente. porque ela é uma mulher de Deus e não mente. Não, e sabe o que que é bom? Eu tenho testemunhas, hein? Eu tenho testemunhas. Vamos ver se entra alguma testemunha aí. A galera que me conhece de antigamente. Bom, enquanto você estava falando, eu fui vendo aqui alguns comentários, tá? Então, para Sim. quem entrou hoje pela primeira vez, você está fazendo parte da terceira live de uma série de lives chamada Força Tarefa, Força-tarefa, Destraves destraves Emocionais. emocionais. Isso. E a gente já falou sobre o medo, a gente já destravou o medo, já destravamos o perfeccionismo e hoje nós vamos destravar a timidez. Agora, tudo está interligado, como a pastora acabou de dizer. O perfeccionismo está ligado, tá ligado ao medo, que está ligado também, de alguma maneira, à timidez. E a gente vai trabalhar bastante isso daqui hoje. E a Jane disse que tem uma filha de 8 anos que é tímida, não é isso? A Isso, é a Maria Jaque, Eduarda. a Jaque falou que já foi tímida.
E a Tarsila disse que ficava debaixo da saia da mãe dela. Tarsila, mega influente, gravando um monte de vídeo hoje, me dizendo que já foi tímida Ó, também. Olha isso. teve uma fala aqui da Alda Silva. Fico totalmente travada em público. Alda Silva. Bom, então eu quero propor um desafio para vocês. Vocês que, aquelas que ainda não se livraram da timidez, eu gostaria hoje de sair um pouquinho antes da live e gostaria que você convidasse essas pessoas para fazer a live com você, para testificar de que você venceu a timidez. Estou avisando antes, hein? O que você Uau! acha desse desafio? Eu acho ultra desafiador. Nossa, para um tímido, isso daí vai ser a Mas cura a gente vai total. destravar. Então, vamos deixar o Vai. desafio aqui em aberto. Agora é com você. É entrar e bater um papo rapidinho e destravar essa timidez de falar em público. Não é um desafio Uau! bacana? Então, Muito. decide aí. Vai vendo aí quem você vai chamar. A gente vai deixar você, logicamente, só vai entrar se você quiser, porque você é um adulto responsável. Ai, meu Deus! Até parece, Tarsila. Você não tem mais timidez, não. Gente, é o seguinte. O assunto é bem forte e talvez alguns que estejam me conhecendo hoje pela primeira vez achem que eu não era tímida, mas eu acho que eu era mais tímida que todos vocês aí. Será? Pá! Certeza, mas eu ainda tenho resquícios, eu acho. Aqui, Eu ó, era pá! muito tímida. Eu era Pipa! dessa daí, ó, de igual a Tarsila, de ficar embaixo da saia. Só não ficava embaixo da saia da minha mãe, porque minha mãe não usava saia, mas eu ficava atrás do meu pai. Chegava as pessoas, meu pai ia para um evento, um jantar, alguma coisa, eu ficava assim, ó, me escondendo atrás dele. Então, sei bem o que é esse lugar de timidez. Eu não cheguei nem a... Graças a Deus, no meu curso, a minha formação é em pedagogia. O meu curso não precisava apresentar monografia, porque se precisasse era capaz de eu mudar de curso, porque eu não, nem nessa época eu seria capaz de falar em público. Então, acredite que a pessoa que está falando hoje aqui com você, nada por acaso, era muito tímida, mas muito tímida. Até no Ninguém início da diz. Febracis, que hoje a minha secretária não está aqui, até que no início da Febracis, no curso de oradores e palestrantes, nossa, pensa num curso que eu sofri, foi esse, viu? Eu suava, eu ficava toda vermelha, pastora Daniela, você não tem noção de como foi sofrível Gente. para mim. E aí teve um curso, e o Paulo Vieira passava, eu fiz alguns cursos com o Paulo. Na verdade, Sim. fiz todos os cursos com o Paulo da grade, que na época não tinha no Rio de Janeiro. E aí ele que ministrava os cursos. Ele passava, eu queria me enfiar debaixo, eu virava para o lado, assim, para ele não me ver. De tanta timidez que era. Incrível, Meu né? Deus. Eu não sei se essa Incrível. realidade aí é a de alguns de vocês, mas certeza de que existem muitos tímidos nesse sentido, de quererem se esconder, de não quererem aparecer, não só de travar. Então, realmente, a palavra que você usou é a palavra perfeita, aprisionado. Né? Assim, o Uhum. tímido, ele vive aprisionado, porque no fundo ele É. quer fazer um monte de coisa e ele se aprisiona. E Olha sabe, lá, desistiu de concursos por conta da prova oral. Eita, Patrícia, que isso? acredito, E acredito. sabe uma Enfim, coisa, os tímidos costumam ser muito talentosos, porque eles perdem tanto tempo observando, pensando e ensaiando se vai ou se não vai, que eles acabam ficando ultra performáticos de forma interna. Ih, deu uma travada na live. Destrava Instagram, destrava pra gente, por favor. Vai, internet, ajude-nos. Ai, Senhor, ajuda essa conexão, por favor. Pra mim, dá um feedback aí pra mim. Aí, ó. Deixa eu chamar de novo a Renata. Eu acho até que. Cadê Renata? Eu acho que caiu até a conexão aqui dela mesmo.
Ah, será que o telefone dela esquentou igual no dia da primeira live, que ela teve que botar no congelador? Será que foi isso? Ai, meu Deus. Olha a Jane compartilhando aqui. Tô esperando a Renata, tá, gente? Jane compartilhando aqui que quando entrou lá na nossa igreja, ela não conseguia nem olhar direito pra gente, pros pastores. Hoje melhorou. Ah, melhorou mesmo. Melhorou. Posso dizer sem medo, Jane. Vamos lá, vamos receber a Renata de volta. Foi isso o quê que eu perdi? Será que foi isso o quê? Não, eu falei, será que o telefone dela esquentou de novo e vai ter que ir pro congelador? Tá Foi esquentando. isso? Tá esquentando. Eu acho que é porque eu ligo no carregador, eu liguei na tomada, porque quando a gente está em live a bateria vai mais rápido, né? Sim. E aí eu É. liguei. Eu acho que quando liga, ele tá esquentando. E como eu também já estava na live anterior com meu marido, não sei, tá esquentando. Acho que tá na hora de comprar um telefone melhor. Tá na hora. Isso Bom, aí. gente, vamos lá. A gente parou aonde? Vai. Eu estava contando da minha história, que eu já fui muito tímida, e a gente contou de alguns aí. Ah, Pessoal, sejam muito lembrei. bem-vindos. Na hora que travou, eu falei o seguinte, que quando eu vejo uma pessoa tímida, eu gero uma expectativa muito grande na pessoa, porque geralmente os tímidos, eles têm um conteúdo tremendo dentro deles, que eles passam tanto tempo observando tudo, ensaiando se vai falar, se não vai, se vai fazer, se não vai. E acabam gerando ali muitas ideias, muita coisa que fica implodida, né? Vem aquela conexão, aquela sinapse, bum, o tímido implode. Então, quando um tímido destrava a gente, a humanidade ganha. É verdade. Bom, então, as duas que estão hoje aqui com vocês para falar sobre esse assunto já viveram bem na pele o que é isso, e muitas vezes eu ainda me esbarro com uma timidez e eu tenho que trabalhar lá aquilo que a gente vem falando, a comunicação, o pensamento e o sentimento para gerarem novas crenças, para fortalecer novas crenças e poder avançar e, como você bem trouxe aí, poder executar o plano de Deus. Então, uma das chaves assim para que realmente eu vencesse a timidez foi conectar com esse meu valor espiritual. Exatamente o que você falou, entender que É. se eu continuasse contando as historinhas para fortalecer a timidez, eu Uhum. estaria deixando de alcançar tantas pessoas. E ontem mesmo você trouxe isso. Bom, Foi. primeira coisa que eu quero trazer aqui para a gente para refletir, e é até mesmo como a gente se refere às pessoas. É algo que eu, assim, eu corrijo muito e eu também me corrijo, tá, Dani? Sim. Porque tem a ver com a comunicação. São anos e, às vezes, como a gente vive num ambiente que todo mundo fala, a gente acaba também tendo os mesmos vícios na fala sem perceber que a gente os tem. Se a gente começar a falar que as pessoas são tímidas, se a gente começar a falar, não, se a gente falar, o tímido é assim, o tímido é aquilo outro, Uhum. nós vamos acabar fortalecendo ainda mais a timidez. É verdade. Então, é algo que eu comecei a refletir, que eu também falava, inclusive para mim. Porque eu sou tímida, eu sou tímida. Se eu falar que eu sou tímida, eu estou assumindo que essa é a minha identidade. Se essa é a minha identidade, é uma crença, vai se autorrealizar. Então, a primeira Uhum. coisa que a gente tem que fazer é, se no seu caso, você era tímida, ou você reconhece que você tem timidez, você pode Uhum. até falar que você era tímida, mas Sim. nunca fale que você é. Porque Ok. o tempo presente é uma verdade absoluta. E nem que nós somos e nem que o outro é. Então, eu posso dizer, nossa, você tem timidez. Porque ter é mais fácil de você substituir do que o ser. Então, Sim. a gente tem que tirar esse tipo de comunicação da nossa boca, mas é um processo, não é simples, porque foi uma vida e a gente vive em ambiente que as pessoas falam assim. Então, agora a gente tem que fazer um exercício para ter a consciência do nosso falar. Faz sentido? Faz total sentido.
Então, primeira coisa é, Marli, a mãe de um aluno. Ei, Marli, seja muito bem-vinda. Ó, já tem tempo isso, hein? A mata está enorme. Então, gente, primeiro, se a tua filha, como foi dito aqui, né? A filha da Jane, Maria Eduarda, Isso, Maria ela Eduarda. não é tímida, Jane, fala que ela tem timidez para algumas coisas. É. Isso você está até autorizada a falar, mas não fala que ela é tímida. Ela não é tímida. Muda a sua comunicação, tá? Minha filha é corajosa. Agora, em determinados momentos, ela tem atitude de Tem. timidez. Pronto. Ela naquele momento ali, ela teve uma atitude. Quando a gente desloca da identidade para o fazer, fica mais fácil, porque o fazer eu posso modificar, tá? Então, lembrando dessa questão da comunicação fundamental. Agora, eu quero trazer mais para a infância, né? Porque essa timidez Sim. ela não está na fase adulta por acaso, ela começou na infância. Alguns conseguiram na fase adulta, como nós, reprogramarmos e já ter mudado isso. Porém, Certo. eu carreguei até outro dia, tá? Uhum. Então, eu quero agora trazer algumas coisas para a gente refletir junto. E vai ser bem forte. Se já está forte, Raíssa, eu nem comecei. Nem comecei. A O Jane disse pessoal tá como? Já tá aquecido. Já veio de ontem. se preparem para o que está por vir. Vamos lá. A pessoa que tem timidez, olha, se eu falar errado aqui, me corrija. A pessoa que Uhum. tem timidez, que está com timidez, provavelmente, na sua infância, ela foi exposta. Teve alguma situação em que ela tinha a palavra, anota algumas palavras-chave, vergonha. Então, verifique se na sua infância você teve momentos em que você tinha vergonha. E essa vergonha, ela traz a timidez consigo. Então, talvez teve numa festa de aniversário, muitas cenas aparecem em festa de aniversário, porque o aniversariante ele está em exposição. Já cansei de, na época que eu dava aula para criança, de ouvir histórias de o aniversário dele na hora do parabéns se escondeu. Na hora do Uhum. parabéns foi para debaixo da mesa. Não queria estar em evidência. A criança que ela não quer estar em evidência porque ela está com timidez, viram que eu me corrigi? Uhum. Está associada à vergonha. E para ela ter vergonha é porque ou ela viu alguma coisa de exposição do outro e que ela teve vergonha, ou ela mesma sofreu a vergonha. Hum. Tá vindo alguma coisa para você? Pois Da é, sua infância? eu tô tentando resgatar aqui alguma cena. Uma cena que assim foi um clássico da minha infância foi quando eu Não de rir. dar. Outra coisa importante, peraí. A gente, isso é muito sério. Se a gente rir, aí você vai falar, mas é engraçado. Não, mas se for engraçado, teu cérebro ele acha que é engraçado e ele vai continuar perpetuando isso na sua vida. Isso formou crenças limitantes. Pode parecer uma Uhum. bobeira, mas não é uma bobeira. Tá? Então, seriedade quando você estiver falando de coisas que não são boas, que não te trouxeram consequências boas para você. E aí, nesse momento, você pode falar um trava-língua, você pode fazer o que eu mais faço é brrr, quebra, você não pode rir. A sua expressão, a sua comunicação não verbal, ela tem que ser congruente com aquilo que você está falando. É sério. Pode parecer bobo, mas não é. É sério, trouxe consequências para a sua vida. Então, você tem que falar isso com seriedade. Tá? Respira. Vai, fala, pastora Dani. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui dama de honra da minha mãe. Foi um sonho para mim. Tanto ver que a minha mãe estava conseguindo ali restaurar, né, o contexto família, como também ser dama de honra. Porque com 2 para 3 anos de idade, eu acho, e aí hoje eu lembro olhando por foto, alguém me contando, mas o impacto emocional ficou. Eu quis ser dama de uma pessoa da família. E essa pessoa não me colocou para ser dama, porque a sobrinha dela era 2 anos mais velha que eu. Então ela não deixou eu ser dama de jeito nenhum.
e a outra sobrinha foi dama, no meu lugar. Aos 7 anos eu consegui ser dama de honra da minha mãe. Fiquei muito feliz. Só que eu não quis incomodar a minha mãe, que no caso estava tendo o dia de noiva dela. Não pedi a ninguém, fiquei com vergonha de pedir para ir no banheiro. E na hora da cerimônia, em cima do altar, eu fiz xixi nas calças. Olha isso. Você sabe que essa cena é uma evidência, e provavelmente tiveram outras Uhum, cenas, só que o nosso cérebro ele tende a apagar. sim. Então, poxa, Essa foi a super que me obrigada por ocorreu você agora. compartilhar. Não, e faz todo um sentido. E aí o que Uhum. acontece? A pessoa se fecha porque toda vez que ela se imaginar exposta, vem aquela questão negativa ali na hora, entendeu? Normalmente a pessoa que tem timidez, ela se cobra muito, por isso que eu falei que tem a ver com o perfeccionismo. Perfeccionismo. Até a Tarsila estava compartilhando aí, minha cunhadinha entrou, minha cunhadinha de timidez também não tem nada. Outra mega influente. A pessoa que tem timidez, ela tende a se cobrar muito. E até o corpo dela é mais ela se esconde, né? Ela tende a Encurvado, se né? esconder, ela é mais encurvada, ela faz